Você acha que sabe toda a verdade sobre o terceiro segredo de Fátima? Acredita que o Vaticano realmente revelou tudo o que a Virgem Maria disse aos 3 pastorinhos em 1917? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar profundamente tudo o que você achava que sabia sobre o futuro da nossa humanidade. Feche as portas, preste muita atenção e não pule um segundo sequer deste vídeo, pois a mensagem de hoje carrega um aviso urgente que muitos tentaram abafar. Há décadas, o mundo cristão vive sob a sombra de um mistério insondável. Quando a Igreja finalmente divulgou a suposta versão oficial do terceiro segredo no ano 2000, milhões de fiéis ao redor do mundo sentiram que algo não se encaixava. A visão do bispo vestido de branco caindo sob tiros parecia trágica, sim, mas muitos pesquisadores e teólogos se perguntaram: era apenas isso? Teria sido apenas essa a razão para que papas anteriores lessem o documento e recuassem, tremendo de pavor, decidindo trancar as palavras de Nossa Senhora em cofres escuros e inacessíveis? É aqui que a história toma um rumo assustador, e onde entra uma das figuras mais sagradas e misteriosas do nosso tempo, o São Padre Pio de Pietrelcina. Existem fortes indícios, mantidos em segredo por círculos muito restritos, de que Padre Pio, o santo que carregou em seu próprio corpo as chagas de Cristo, sabia a verdade não contada. Ele não precisava ler os arquivos secretos de Roma. Muitos acreditam que, por causa de sua profunda e contínua conexão espiritual e de suas visões místicas, a própria Virgem Maria teria revelado a ele a totalidade do aviso. E o que ele viu, segundo relatam antigas lendas e testemunhos daqueles que conviveram intimamente com ele, era muito mais terrível e urgente do que a versão oficial nos fez acreditar. O aviso não falava apenas de atentados a figuras de poder, mas de uma purificação global, de dias em que a própria fé seria testada até o seu limite extremo. Diz a lenda que, em noites de profunda oração em sua cela no convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio chorava amargamente ao contemplar o que estava por vir. Algumas cartas não oficiais e relatos de monges que o acompanhavam sugerem que ele alertou seus filhos espirituais sobre um tempo em que uma grande confusão tomaria conta, até mesmo dos lugares mais sagrados. Ele falava de um céu que mudaria de cor, de um período em que a humanidade estaria tão cega pelo orgulho e pelo materialismo que não conseguiria reconhecer os sinais evidentes da natureza se rebelando. Se unirmos as pontas soltas das profecias de Padre Pio com as partes supostamente ocultas da mensagem de Fátima, um quadro arrepiante começa a se formar. Um quadro que o Vaticano, talvez para evitar um pânico global incontrolável, teria decidido suavizar. Afinal, como a humanidade lidaria com a revelação de que os tempos de tribulação não eram uma metáfora distante, mas um evento iminente? Há pesquisadores que dedicam suas vidas a analisar os pequenos detalhes das falas da irmã Lúcia, a vidente de Fátima que sobreviveu, e eles apontam que ela sempre indicou que a verdadeira essência do segredo estava ligada aos capítulos mais obscuros do livro do Apocalipse. E Padre Pio, em sua infinita sabedoria e sofrimento, parecia ser o espelho vivo dessa verdade dolorosa. Ele pedia a oração constante, penitência e o uso incessante do rosário não como um mero costume religioso, mas como a única arma de defesa real contra o que estava prestes a cair sobre o mundo. O que exatamente ele viu? Que aviso terrível o fez derramar lágrimas de sangue e implorar para que as pessoas acordassem de seu sono espiritual? Dizem as antigas tradições e os relatos sussurrados nos corredores dos mosteiros que uma das visões mais perturbadoras que atormentavam o coração do santo de Pietrelcina estava diretamente ligada ao que muitos místicos chamam de os 3 dias de trevas. Embora a Igreja nunca tenha oficializado essa profecia específica como dogma,
É amplamente conhecido entre os estudiosos de escatologia que Padre Pio levou esse aviso muito a sério. Segundo essas lendas, o terceiro segredo de Fátima, em sua versão integral e não censurada, conteria um alerta explícito sobre este evento cósmico e espiritual sem precedentes. Relatos não confirmados sugerem que Padre Pio alertou seus seguidores mais próximos de que chegaria um tempo em que o Sol perderia sua luz e a Terra seria mergulhada em uma escuridão total, não apenas física, mas uma profunda escuridão espiritual. Durante esse período, segundo as supostas cartas atribuídas ao santo, nenhuma luz artificial funcionaria. Apenas velas bentas seriam capazes de afastar as trevas que cobririam o mundo. Mas o que exatamente causaria essa escuridão? Os estudiosos das profecias não aprovadas pelo Vaticano apontam que não seria um fenômeno astronômico comum, mas sim uma intervenção divina direta, um momento em que a justiça e a misericórdia colidiriam. O aviso de Fátima, na visão daqueles que acreditam no ocultamento, alertava que antes desse grande castigo, a humanidade experimentaria um período de falsa paz e de um terrível declínio moral. Padre Pio, com sua sensibilidade mística absurda, sentia o peso desse declínio diariamente em seu confessionário. Ele via a alma humana apodrecendo por dentro, afastando-se dos valores sagrados e abraçando a ilusão do mundo moderno. Ele costumava dizer que o mundo poderia viver sem o sol, mas nunca sem a missa. E as lendas afirmam que no terceiro segredo oculto, a Virgem Maria previu um tempo em que os próprios templos sagrados estariam vazios, fechados ou profanados por falsas doutrinas. É aqui que o mistério se aprofunda e se torna ainda mais assustador para os dias de hoje. Há rumores persistentes de que a irmã Lúcia, antes de falecer, teria tentado enviar mensagens secretas a outros religiosos, alertando que o documento lido pelo Papa João Paulo II, no ano 2000, era apenas uma parte, uma visão simbólica, enquanto as palavras textuais da Virgem, que explicavam o significado real da visão, continuavam trancadas. E essas palavras textuais falariam de uma grande crise dentro da própria fé, uma divisão tão profunda que faria irmão voltar-se contra irmão dentro da mesma crença. Padre Pio, segundo relatos de monges mais antigos, sabia dessa iminente divisão. Ele aconselhava a oração do Santo Rosário como a âncora final, a única corrente que poderia segurar a alma quando a tempestade chegasse de forma inevitável. Se essas suposições e estudos alternativos estiverem corretos, o que estamos vivendo hoje, com toda a confusão global, guerras iminentes e a perda do senso do sagrado, não seria mera coincidência, mas exatamente o cumprimento da primeira fase desse segredo silenciado. A dor que Padre Pio sentia em suas feridas físicas era, na visão de muitos de seus devotos, apenas um reflexo da dor espiritual que ele suportava ao ver o futuro que nos aguardava. Ele via as famílias se desfazendo, a inocência sendo roubada e as pessoas aplaudindo a própria destruição sob o disfarce de progresso e falsa liberdade. O aviso que muitos acreditam ter sido omitido da mensagem de Fátima era assustadoramente claro. Se a humanidade não mudasse de rumo rapidamente, uma purificação severa desceria dos céus. E segundo as interpretações dessas lendas místicas, os sinais dessa purificação já começaram a aparecer ao nosso redor, silenciosos para os distraídos, mas ensurdecedores para aqueles que têm os olhos da fé bem abertos. As chagas de Padre Pio sangravam mais abundantemente em tempos de grandes crises mundiais, e muitos se perguntam: se ele estivesse vivo fisicamente hoje, qual seria o tamanho de sua dor ao olhar para a nossa humanidade? Mas a mensagem oculta que ele supostamente conhecia não era apenas de desespero e punição incontrolável. Havia um segredo dentro do segredo.
Uma promessa condicional que exigia uma ação imediata, silenciosa e muito poderosa de cada um de nós, antes que a porta da misericórdia se fechasse para sempre. Apesar das sombras terríveis que as lendas dizem pairar sobre o verdadeiro terceiro segredo de Fátima e das visões sombrias de Padre Pio, a essência do aviso nunca foi o desespero absoluto, mas sim um chamado urgente e desesperado para a salvação e a conversão. O segredo dentro do segredo, a parte da mensagem que traz luz a essa escuridão iminente, é a promessa final do triunfo do Imaculado Coração. Relatos daqueles que conviveram de perto com o santo de Pietrelcina afirmam que, mesmo em meio às lágrimas derramadas por causa dos castigos que ele previa, havia uma paz inabalável em sua alma quando ele falava sobre o refúgio seguro reservado aos justos. Padre Pio sempre insistiu que os verdadeiros fiéis não precisavam temer o fim dos tempos, as pragas ou os dias de trevas, desde que suas almas estivessem em estado de graça e suas casas fossem transformadas em pequenos santuários de oração contínua. Ele afirmava categoricamente que o Santo Rosário era a verdadeira arma para esses tempos difíceis, o escudo espiritual impenetrável contra as forças da perdição e do caos que se espalhariam pelos 4 cantos do mundo. Segundo as tradições místicas e as suposições sobre os textos ocultos de Fátima, a instrução secreta pedia que as famílias voltassem a rezar juntas urgentemente, que guardassem água benta e velas abençoadas em suas casas, e que, acima de tudo, não perdessem a fé na providência divina, mesmo quando tudo ao redor parecesse desmoronar e a própria Igreja enfrentasse suas maiores provações internas. A mensagem que muitos acreditam ter sido silenciada continha uma instrução muito clara sobre a consagração pessoal definitiva. Quem se entregasse inteiramente à proteção divina seria preservado de todo o mal espiritual, e os anjos de Deus marcariam invisivelmente as portas daqueles que permanecessem firmes e fiéis. Dizem as crenças mais antigas que, durante o auge da grande tribulação e confusão mundial, as forças malignas tentariam enganar os justos de todas as formas possíveis, plantando a dúvida e o medo nos corações. E é por isso que o recolhimento em oração profunda e a confiança cega em Deus serão absolutamente fundamentais para não cair nas armadilhas do inimigo. Não se trata apenas de uma questão de sobrevivência física perante o colapso do mundo moderno, mas sim da proteção eterna da alma contra a apostasia global, a mentira e o engano das falsas ideologias que hoje tentam substituir a lei de Deus pela vontade distorcida dos homens. O próprio Padre Pio, com sua voz serena, mas carregada de autoridade celestial, costumava alertar seus filhos espirituais sobre a invasão do secularismo que destruiria os alicerces morais da sociedade e das famílias. Um sintoma trágico que as lendas associam diretamente à parte mais sombria e não revelada do segredo de Fátima. Portanto, se você sente o peso e a angústia dos dias atuais, se percebe com clareza que o mundo está caminhando rapidamente, como um trem sem freios, para um abismo moral, econômico e espiritual sem precedentes, não se deixe consumir pelo desespero e pelo medo que a mídia tenta impor. O aviso de São Padre Pio e as mensagens de Fátima são, na verdade, o maior ato de amor e de infinita misericórdia do céu, tentando desesperadamente nos alertar enquanto ainda há tempo para a conversão. A verdadeira mudança, a preparação real para o que está por vir, deve começar agora mesmo, hoje, no silêncio sagrado do seu quarto, na sinceridade absoluta da sua oração diária e no arrependimento dos seus pecados. Não espere passivamente que grandes sinais catastróficos cruzem os céus, ou que as montanhas tremam para finalmente decidir mudar de vida e buscar a Deus.
Pois quando os sinais descritos nas antigas profecias bíblicas e místicas se tornarem visíveis aos olhos de toda a humanidade, poderá ser tragicamente tarde demais para o arrependimento sincero e para encontrar a porta da misericórdia aberta. Este é o momento exato de reacender a chama da sua fé, que talvez esteja apagada, de buscar a reconciliação e de carregar o seu rosário não como um simples amuleto de boa sorte ou um enfeite esquecido na gaveta, mas como a chave poderosa para a sua salvação eterna e a proteção inquebrável da sua família. Se esta mensagem urgente tocou o fundo do seu coração hoje, e se você sente em sua alma que precisa se preparar espiritualmente, de corpo e espírito, para os grandes desafios e revelações que estão por vir, não guarde esse tesouro apenas para você. O mundo lá fora está cego e precisa urgentemente de luz, de verdade e de um grande despertar espiritual. Deixe o seu like neste vídeo agora mesmo para nos ajudar a quebrar as barreiras dos algoritmos e espalhar esse aviso vital para milhares de outras pessoas. Pois muitas vezes, mensagens poderosas como esta são propositalmente ocultadas das grandes massas. Inscreva-se imediatamente no nosso canal e ative o sininho das notificações para continuar recebendo revelações profundas, orações de libertação e mensagens de fé inabalável que fortalecerão o seu espírito e a sua mente nestes tempos de extrema incerteza. Compartilhe este vídeo no seu WhatsApp, com a sua família, com os seus grupos e amigos. Seja você também um mensageiro valioso da esperança e do alerta divino nestes últimos dias. A tradição da Igreja nos ensina que quem ajuda a salvar uma única alma através da palavra, garante também a salvação da sua própria. Para provar que você chegou até o fim e que o seu coração está blindado contra as trevas, deixe nos comentários a seguinte frase de poder: eu confio na proteção divina e não tenho medo. Que Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família, e que a poderosa intercessão mística de São Padre Pio lhe traga paz, coragem e discernimento espiritual em todos os seus passos. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro espiritual.